No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 10 maiores erros das pessoas de mentalidade pobre. E antes que você fale qualquer coisa, nós não estamos aqui conversando sobre as pessoas que são pobres financeiramente, necessariamente. Nós não estamos falando de pessoas pobres no sentido de miséria, mas sim pessoas pobres de mentalidade e de espírito. Assim, há muitas pessoas com muito dinheiro hoje que são infelizmente muito pobres, pois não possuem nada além do dinheiro. Eu acho muito importante falar sobre esse tema, porque ter pensamentos pobres nos levam a tomar atitudes que empobrecem a nossa vida, e isso, perigosamente, pode acabar se tornando em hábitos que guiam o sentido das nossas vidas. Por isso é muito importante cuidar dos nossos pensamentos e evitar esses erros que nós vamos falar aqui hoje. O meu nome é Leonardo Almeida e esse é o Investidor Racional. E se você gosta da ideia desse vídeo, já deixa o like e já se inscreve no canal, pois isso vai mostrar para o YouTube que esse vídeo te interessa e vai acabar espalhando para outras pessoas que têm o mesmo interesse do que você. Sem mais nem menos, nós vamos para o primeiro grande erro das pessoas de mentalidade pobre, que é sempre reclamarem e sempre acharem que estão certas sobre tudo. Pessoas que estão sempre reclamando sobre tudo e que sempre estão pessimistas com relação ao presente e ao futuro, são pessoas que estão presas numa situação de pobreza mental, pois não conseguem enxergar novas possibilidades e a possibilidade de evoluir nessa vida. Além disso, como acreditam que estão sempre certas sobre tudo e que as suas opiniões são muito assertivas sobre qualquer assunto, raramente estão abertas a ouvir ideias novas e aprender sobre coisas diferentes. A verdade é que a maioria de nós sabe muito pouco sobre a maioria das coisas. E normalmente, quanto mais você estuda sobre o assunto, mais se aprofunda, mais você vai percebendo o quanto é complexo aquele assunto e quanto mais você não sabe sobre aquele tema. Pessoas de mentalidade pobre se sentem confortáveis ao pensar que sabem tudo sobre um assunto e que não precisam se desenvolver e aprender mais sobre aquilo. Assim, elas se sentam na sua posição de falsa superioridade e acabam perdendo uma grande chance de acabarem aprendendo algo novo. Por isso, pessoas de mentalidade de riqueza sabem que sempre há algo novo para aprender sobre cada assunto, por isso estão sempre lendo, vendo vídeos, fazendo cursos e até mesmo conversando com pessoas que sabem mais do que elas. Porque, novamente, nós nunca sabemos mais do que todo mundo sobre tudo. O segundo erro das pessoas de mentalidade pobre é que elas não dão importância para o tema dinheiro. E como eu falei, aqui nós não estamos falando necessariamente de pessoas pobres de dinheiro, mas como esse é um canal de finanças, a gente tem que abordar esse tema. E um grande erro das pessoas de mentalidade pobre é ter medo de falar sobre o assunto, ou então evitar o tema dinheiro, pois acreditam ser um tema feio de se falar. Quando a verdade é que nós vivemos num sistema capitalista e a realidade é que o dinheiro molda as nossas vidas e que nós necessitamos do dinheiro basicamente para tudo que nós queremos fazer nessa vida. Por isso, ter um planejamento financeiro e uma organização financeira é tão importante, pois quem não tem esse planejamento acaba não tendo um bom futuro financeiro. E por isso, evitar falar sobre esse tema é tão prejudicial para a sua vida. É necessário que nós aprendamos a psicologia do dinheiro, como o dinheiro funciona, como economizar mais dinheiro, como ganhar mais dinheiro e como, principalmente, saber investir. Tudo isso são ferramentas para melhorar as nossas vidas. E menosprezar esse assunto com certeza vai te colocar num lugar pior do que se você tivesse tirado tempo para aprender sobre isso. O terceiro grande erro das pessoas de mentalidade pobre é quererem ganhar sem merecer algo. Pessoas que carregam uma mentalidade de pobreza sempre querem ganhar as coisas na vida, mas nunca estão dispostas a colocar o trabalho necessário para adquirir aquilo. Essas pessoas que têm essa mentalidade parecem acreditar que a vida deve algo para elas, sendo que, na verdade, as pessoas que realmente obtêm as coisas são aquelas pessoas que trabalharam muito duro para conquistar aquilo. São as pessoas que fizeram sacrifícios para conquistar as coisas, que sacrificaram o seu tempo de estarem com suas famílias, sacrificaram o conforto para ir à luta e conseguir conquistar os seus objetivos. O quarto erro das pessoas de mentalidade pobre é pensar que as pessoas que são ricas são pessoas ruins. No livro Os Segredos da Mente Milionária, nós verificamos que um grande erro que as pessoas cometem é culparem os ricos pelos males da sua vida, ou então falarem mal, dizendo que essas pessoas não mereceram estarem lá e que com certeza fizeram algo errado para chegarem nessa posição. Quando na verdade, quando você tem esse tipo de pensamento com relação às pessoas ricas, você acaba rejeitando essa ideia e consequentemente acaba não colocando a si mesmo numa posição dessas. Ou seja, uma posição de riqueza financeira.
E é claro que a mentalidade não é a única coisa que vai te levar para a riqueza. Isso eu e você sabemos. Mas eu te garanto que, com certeza, se você menosprezar as pessoas ricas, você inconscientemente não vai querer se tornar uma delas. Pois se você vincular uma pessoa ser rica a algo ruim, você vai evitar isso na sua vida. Além disso, ao evitar pessoas que têm mais riqueza financeira e mais riqueza em outras áreas da vida do que você, também te faz perder uma oportunidade de aprender algo novo, como nós falamos no começo desse vídeo. O quinto grande erro das pessoas de mentalidade pobre é gastar por impulso. Veja, pessoas de mentalidade pobre estão sempre prontas para comprar algo novo, mesmo sem ter uma real necessidade daquilo. Aqui nós podemos citar o novo iPhone do momento, ou aquele tênis de R$ 600, ou qualquer outra coisa que realmente não vai agregar valor na sua vida, mas que você só compra para aumentar o seu ego e para impressionar as outras pessoas, sendo que você acaba sacrificando o seu futuro financeiro em prol dessa causa. Veja, além de não ser uma atitude financeira inteligente, eu quero trazer aqui que a raiz dessa decisão, ou seja, o que gerou a decisão de comprar tal bem, muitas vezes não é realmente uma coisa que traria benefício para você mesmo, mas seria sim só para aumentar o seu ego por alguns instantes. Muitas pessoas acabam deixando de comprar coisas que são realmente necessárias para adquirirem uma roupa de marca. Acabam muitas vezes sacrificando o seu futuro financeiro, que poderia ser mais próspero, para ter uma satisfação no presente. Isso, na minha visão, é claramente um erro, já que você, para conseguir ser rico no futuro, deveria fazer exatamente o contrário. Ou seja, você deveria sacrificar uma satisfação momentânea no presente ao investir o valor para conseguir adquirir mais no futuro, em maior quantidade e em maior qualidade, sem acabar se preocupando em se descapitalizar ou faltar dinheiro. Pessoas com mentalidade de riqueza acabam sacrificando o seu presente para terem mais no futuro, enquanto pessoas de mentalidade pobre acabam sacrificando o seu futuro em prol do presente. Muitas vezes as pessoas fazem isso trazendo a desculpa de que a gente pode não estar aqui amanhã, só que muitas vezes a verdade é que o amanhã vem. E ele vem com as consequências dos maus usos do dinheiro. O sexto erro de pessoas com mentalidade pobre é não assumir responsabilidade na vida. Pessoas de mentalidade pobre sempre culpam os outros pelos fracassos da sua vida, culpam o governo, culpam a economia e nunca assumem a responsabilidade sobre o estado das suas vidas atualmente. Veja, muitas coisas que a gente não pode realmente controlar, como as atitudes do nosso governo ou o rumo da nossa economia. Mas há coisas que nós podemos controlar independente do que aconteça. E essas coisas são como nós reagimos quando recebemos uma notícia, ou seja, nós ficamos desesperados e assustados quando acontece algo ruim na economia, ou permanecemos calmos e racionais e pensamos numa saída para aquilo. Outra coisa que nós podemos controlar é o que nós fazemos, ou seja, quais atitudes nós temos diante adversidades. E isso são coisas que nós podemos fazer com relação a coisas que não podemos controlar. E é importante nós focarmos nas coisas que nós realmente temos controle, ao invés de focar em fatores externos que nós não podemos controlar. Essa mentalidade de responsabilidade sobre a sua própria vida vai te colocar como dono do rumo da sua própria vida. E assim você vai tomar as atitudes e as ações necessárias para se colocar numa posição melhor, independente do que aconteça. O sétimo erro das pessoas de mentalidade pobre é não saírem da zona de conforto. Pessoas com mentalidade pobre sempre dizem que vão fazer algo, algum projeto, mas aquilo nunca sai do papel. Elas sentem muito medo e o problema não é nem sentir medo, mas é não tomar uma atitude frente a isso. Porque veja bem, todos nós temos medo de começar algo novo ou de fazer algo e aquilo dar errado. E isso é totalmente natural. O que nós não podemos é nos deixar abalar por esse medo e sermos passivos e deixar esse medo nos consumir. Porque se nós deixarmos o medo nos consumir, nós vamos acabar não fazendo nada que nós queremos realmente nessa vida. E uma vez que você mostra para você mesmo que é você capaz de combater o medo, você já tem uma postura diferente quanto aos objetivos e aos problemas que aparecem na sua vida, sabendo que você realmente pode superar essa barreira para conseguir conquistar as coisas que você realmente deseja. Há muitas histórias de pessoas de muito sucesso que fracassaram muitas e muitas vezes, porém essas pessoas nunca deixaram de insistir no que sonhavam e no seu objetivo. E isso acabou fazendo delas pessoas de sucesso.
pois elas se forçaram a sair da sua zona de conforto e acabaram aprendendo com seus erros e com seus fracassos, independente da opinião alheia e independente de sentirem medo. Um grande erro que pessoas de mentalidade pobre cometem é se endividarem, é fazerem mau uso de ferramentas que nós temos hoje como cartão de crédito e empréstimos, de forma que acabam utilizando essas ferramentas para criar mais passivos e não para gerarem ativos para a sua vida. Deixa eu te dar um exemplo. Se você pega um empréstimo que é uma dívida com o banco e que você vai ter que pagar juros para o banco, se você pega esse empréstimo para fazer a compra de uma TV, você está adquirindo aí um passivo, pois essa TV só vai se desvalorizar com o tempo e não vai te trazer rentabilidade. O que vai acontecer é que você vai acabar pagando juros para o banco e ao mesmo tempo adquirindo um item que vai acabar se deteriorando com o tempo. Então você está perdendo de qualquer forma nesse caso. Enquanto que se você pegasse um empréstimo para adquirir um ativo, ou seja, você tirar um empréstimo para fazer um investimento que geraria lucros para você no futuro, você poderia inclusive compensar a taxa de juros que você vai pagar para o banco com uma taxa de juros que você irá receber com esse ativo. Aqui esse ativo, para exemplificar, pode ser, por exemplo, você dar entrada num negócio próprio. Você adquirir um empréstimo para montar uma loja, para comprar o equipamento para realizar algum projeto pessoal, algo que vai acabar te remunerando. Esses conceitos você vê no livro Pai Rico e Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, em que ele fala que você deve sempre investir em ativos e não em passivos, para adquirir a sua liberdade financeira. E é claro que você não deve gostar de ouvir que você deve utilizar essas ferramentas financeiras como cartão de crédito e empréstimos somente para adquirir ativos e não passivos, que seriam coisas muito mais legais de você ter. Mas a verdade é que é isso que vai fazer você atingir a liberdade financeira. E vai de você tomar as atitudes necessárias para isso ou não. O nono maior erro das pessoas de mentalidade pobre é não agirem para alcançar os seus objetivos. Ao não se responsabilizarem e ao não saírem da zona de conforto, pessoas com uma mentalidade de pobreza acabam nunca realizando seus sonhos e seus objetivos de vida, pois acabam sempre adiando para depois fazer o que é necessário para atingir aquilo. E muitas vezes não têm a determinação necessária por insistir por longos períodos de tempo para alcançarem seus objetivos. Porque realmente não é fácil você conquistar a casa dos seus sonhos. Não é fácil você conseguir economizar para fazer uma viagem para fora do país. Não é fácil você atingir o cargo que você realmente almeja dentro da sua organização e dentro da sua empresa. Tudo isso exige muito tempo de você e muitos recursos. E ter a determinação e a disciplina para conseguir se manter constante naquilo que você realmente deve estar fazendo durante um período de tempo muito grande pode ser muito difícil. Ao mesmo tempo, também é muito necessário. Mas pessoas de mentalidade pobre não acreditam nessa história. E não acreditam que são capazes e que realmente podem fazer aquilo que devem fazer para alcançar os seus objetivos. Por isso, elas acabam nunca agindo e sempre procrastinam para fazer aquilo que deveriam estar fazendo. O 10º erro das pessoas de mentalidade pobre é acreditar que o dinheiro é a raiz de todo mal. Pessoas de mentalidade pobre acreditam que o dinheiro é uma coisa ruim e que ela é a causa dos maus desse mundo, quando na verdade é justamente o contrário. É a falta de dinheiro que faz acontecer a pobreza, a miséria, a fome e todas as coisas ruins que nós temos na humanidade hoje. O dinheiro ele pode salvar a vida se utilizado da forma correta. E pensar que o dinheiro ele é uma coisa ruim também vai fazer com que você afaste o dinheiro da sua vida. Sendo que, na verdade, se você é uma pessoa boa e tem boas intenções para com a humanidade, na verdade você devia de trazer o máximo de dinheiro possível para você, para conseguir alocar esse dinheiro, para conseguir gerar mais riqueza para os outros e para fazer o bem. Pois se você é uma pessoa muito boa, com mais dinheiro você consegue fazer mais bem do que se você não tiver dinheiro. E eu acredito que é muito importante que todas as pessoas sejam saudáveis financeiramente. Porque nesse caso, todas as pessoas serão mais capazes de fazer o bem para os outros. E assim a nossa sociedade pode ser muito mais harmônica e muito mais rica no geral. No vídeo de hoje é isso. Coloca aqui nos comentários o que você achou sobre esses erros que eu comentei. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas notificações dos vídeos que eu postar. O meu nome é Leonardo Almeida, esse é o Investidor Racional e fique bem.